Aproveitando o clima do Dia das Crianças, eu vou fazer aqui um react. Vou reagir à leitura do meu mapa astral infantil. O que será que a astrologia tinha a dizer sobre a pequena sagitariana Kim? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Lins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E fica comigo até o fim, que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, o que é o mapa astral infantil? Bom, o mapa astral, ele é como se fosse uma semente, que revela ali todo o potencial do vir a ser. Qual é a grande árvore que aquela semente pode se tornar. Mas é óbvio que a gente precisa colocar essa semente numa boa terra, a gente precisa regar, a gente precisa cuidar para que ela possa, então, desenvolver todo o seu potencial. E trazendo essa ideia de cuidar dessa semente para a nossa vida, a gente pode pensar nas escolhas. As escolhas que fazemos na nossa vida e que permitem com que o nosso potencial possa se desenvolver e que a gente possa realmente se tornar quem a gente veio para ser. Agora, quando a gente é criança, quem é que faz as escolhas por nós? É a nossa parentalidade, né? A nossa mãe, o nosso pai ou a pessoa que cuida da gente. Então, só mais à frente, né, que aquele ser vai começar a fazer as escolhas por si próprio. Então, aqui o mapa astral infantil, ele funciona como uma bula para essa parentalidade, para essas pessoas que estão ali cuidando e educando essa criança, para que possam oferecer para ela justamente esse terreno fértil, para ela se tornar quem ela veio para ser. Porque é claro que cada pessoa que está ali cuidando de uma criança tem a melhor das intenções de cuidar, de dar amor e de fazer o melhor por ela. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: será que o que essa parentalidade entende que é o melhor para essa criança é realmente o que essa criança precisa? A verdade é que as crianças têm muitas diferenças, né, em relação aos seus pais, em relação aos irmãos, em relação aos colegas, em relação a outras crianças. Então, a astrologia que vem como uma bula, né, que ajuda a entender realmente quem é aquele ser que acabou de chegar nesse mundo e quais são os potenciais que pode desenvolver para se tornar aquele ser único e individual. Então, gente, normalmente você vai ter a parentalidade, o pai, a mãe, o tio, a tia, a madrinha, o padrinho, pessoas que vão buscar essa leitura, né, de um mapa astral escrito ou uma consulta para uma criança, para justamente poder contribuir para esse processo de ela se tornar quem ela veio para ser, de oferecer esse terreno fértil, né, para aquela semente crescer e se desenvolver. Mas hoje eu vou fazer um outro movimento aqui. Eu estou aqui com o meu mapa astral infantil aqui, páginas e páginas escritas e interpretadas pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, e eu vou reagir a isso. Na verdade, eu já li tudo, marquei várias coisas, e eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que estão escritas e, obviamente, o que isso me faz lembrar da minha infância lá, de quando eu era criança, e como eu vivi todo esse potencial que tem aqui no meu mapa. Bom, gente, eu tô aqui com várias páginas, muitas anotações, muitas coisas que eu sublinhei. E eu me dei conta que se eu for realmente reagir a tudo que aconteceu aqui,
a gente vai ficar aqui para sempre, né? Então vocês sabem que os meus vídeos já costumam ser longos, que eu gosto de falar, eu tenho Mercúrio em Sagitário, então eu decidi aqui fazer uma escolha das coisas que eu vou compartilhar com vocês. Eu decidi falar sobre os 4 pilares da personalidade: o Sol, a Lua, o Ascendente e o meio do céu, e mais um ponto do mapa que eu fiz muitas anotações aqui e que eu quero compartilhar com vocês a minha reação, né, a esse mapa astral infantil. Então, começando pelo Sol, né, esse princípio da identidade que nos faz brilhar. Então, eu sou sagitariana, tenho o Sol em Sagitário. E o Sol em Sagitário aqui está escrito como viver é se aventurar. Então, entusiasmo, otimismo e uma vontade indomável de ir sempre mais longe fazem parte da natureza de Kim, que tem o Sol no signo de Sagitário. Sonhar grande e ter metas ousadas, como por exemplo conhecer o mundo inteiro quando crescer, são aspirações naturais para quem tem a capacidade de combinar força e direção, como sugere o símbolo do centauro, metade cavalo, metade humano, que aponta sua flecha para o ponto mais alto do céu. E isso me fez pensar, né? Bom, qual era esse mundo que eu queria conhecer e desbravar quando eu era criança? Então, eu lembro muito que eu queria conhecer o Beto Carreiro, que era um parque temático gigantesco que tinha lá em Santa Catarina. Eu queria conhecer a Disney, né? Bom, qual criança não quis conhecer a Disney? Mas tinha esse desejo realmente de ir além daquilo que tinha ali por perto. E eu tinha um encanto assim com a questão das línguas. Eu lembro que eu era muito fã de Spice Girls, né? Sou fã até hoje, tá? Preciso dizer. E eu lembro que pequenininha eu tinha uma prima que era um pouquinho mais velha que eu e ela sabia inglês. Então eu ficava assim admirada e eu falava para ela: então você tá entendendo tudo, né? O que elas estão falando nessa música. Então aquilo era algo que mexia comigo e eu queria aprender, porque eu também queria entender, né, o que as Spice Girls estavam cantando, afinal de contas, né? Então isso era algo que me movia. E aqui também diz assim, né? Com muita disposição, vigor físico e bom humor, Kim tende a se sentir mais confortável em espaços amplos e abertos, onde possa correr com liberdade e sentir o gostinho de se aventurar por novos territórios, como aquela parte do parque bem para lá, depois das árvores que ainda não conhece. E, bom, isso me fez muito lembrar da minha infância, porque eu sou de Porto Alegre e lá é uma cidade que tem muitos parques, e final de semana era realmente o momento de estar no Parque da Redenção, ou Parque Farroupilha. E é um parque grande que tem, enfim, vários ambientes, e tinha um ambiente especificamente que eu gostava muito, que formava como se fosse uma praça assim com um círculo de árvores. E eu brincava de começar ali por um lugar dessas árvores e tinha que ir atravessando de árvore em árvore sem pisar no chão. Se pisasse no chão, se caísse, tinha que começar desde o início de novo. E tinha alguns espaços desse círculo que as árvores estavam muito distantes umas das outras, e ali era um grande desafio. Então era sempre aquele momento assim, e aí, será que esse final de semana vai dar? Será que eu vou conseguir completar o círculo? E essa era a grande aventura ali. Então eu lembro o dia que realmente finalizei aquilo e foi assim, ok, agora finalizei essa etapa, né? E realmente cada cantinho do parque, né, tinha o seu espaço ali para desbravar e era um lugar realmente que eu adorava, né? Então, depois de ficar em casa, não era muito o que eu queria. Eu gostava mesmo era de ir pro parque, de correr, de brincar na rua e ao ar livre. À medida que cresce, é possível que demonstre interesse, por exemplo, em participar de algum programa de intercâmbio escolar, onde possa estudar em outro país, conhecer uma nova cultura e experimentar o desafio de viver longe de casa. Então, o desejo do intercâmbio foi algo que surgiu realmente mais à frente, né? Foi quando eu fui para a faculdade, que foi quando eu vim morar no Rio. Eu vim morar no Rio para fazer a faculdade de psicologia. Eu lembro da primeira pessoa que eu conheci na faculdade,
que nem era minha colega, ela era uma veterana e ela tinha acabado de voltar de um intercâmbio para Salamanca, na Espanha. E ela estava encantadíssima, fazendo a maior propaganda. E ali, naquele momento, eu decidi que eu também ia fazer aquele intercâmbio, que eu também queria ter aquela experiência tão incrível que ela estava compartilhando ali comigo. Então, esse sonho, esse desejo desse intercâmbio, ele surgiu mais à frente. Mas isso aqui é muito interessante, né? Pode não ter sido algo que surgiu quando eu era criança, mas na medida em que a parentalidade tem essa ferramenta em mãos e sabe que em algum momento esse desejo pode desabrochar, pode justamente ir oferecendo as ferramentas que vão ser importantes no momento em que esse desejo, né, surgir. Então, acho que esse é o grande potencial, né, de um mapa astral infantil. E diz assim, e Kim tem também essa capacidade de confiar nas próprias aspirações. Acredita que nada é impossível quando faz sentido. E talvez isso é uma coisa que eu tenha reconhecido como uma grande força mesmo nessa história do intercâmbio. Porque ali foi realmente quando eu decidi ir e decidi, né, que eu, enfim, ia trabalhar, ia juntar dinheiro, ia fazer acontecer isso, foi que eu conheci, né, essa força. Então, para mim isso também tem muito a ver com a própria história do intercâmbio. E antes mesmo de fazer o intercâmbio, eu fiz esse movimento para poder ir para a Disney também. Então, a Disney foi algo que eu fui já mais velha, né, jovem adulta, 20 e poucos anos. E ali também me possibilitou ter essa confiança de, é possível, né? Trabalhar, juntar dinheiro, viajar. Então, quem sabe, né? O intercâmbio talvez seja possível. E foi, né? Eu lembro como se fosse ontem, assim, eu entrando no avião, ali em fevereiro de 2012, pensando, gente, eu tô indo pra Salamanca. Isso tá acontecendo. Então, nossa, primeira página aqui e tudo faz sentido, né? Sol de casa 8, a consciência da sua força interior. Aqui me chamou a atenção um aspecto que diz assim: ter seus segredos e mistérios pode ser natural para Kim, que tende a gostar de momentos mais introspectivos, só seus. E eu realmente, assim, gostava muito de ter os meus momentos. Meu quarto era o meu espaço sagrado. Eu entrava ali, eu fechava a porta e ali era esse meu mundo secreto. E continua dizendo assim, ter um diário secreto ou ainda praticar alguma atividade física de alta intensidade pode também ajudar a extravasar e organizar os impulsos internos. E eu sempre tinha uma agenda, e dessa agenda eu fazia esse diário, eu adorava escrever, então isso faz muito sentido para mim. E, bom, a atividade física foi realmente algo muito importante na minha vida, desde muito cedo, e que marcou minha trajetória até mesmo ao momento de fazer a escolha da faculdade, da universidade, né? Então, acho que a atividade física de alta intensidade, e assim, eu jogava na escola, eu jogava handball e futebol e futsal. E a gente competia dentro dessas modalidades, fora outras coisas que eu sempre gostei, né? A própria educação física, eu amava, era a matéria que eu mais gostava. Gostava de. Fiz muito tempo capoeira, então a parte da atividade física foi realmente muito importante para mim. E até quando eu fui escolher a minha faculdade, primeiramente eu pensei em educação física, e aí depois a Cláudia, né, sabendo do meu mapa, sabendo dos meus potenciais, ela veio e me deu ali uma sugestão assim de psicologia do esporte. E foi ali que eu conheci a psicologia, fiquei completamente encantada, ainda mais a possibilidade, né, de você ter ali ferramentas psicológicas para ajudar os atletas a performarem, a atingirem o seu melhor, né, a se sentirem bem emocionalmente, fortes emocionalmente para fazerem as competições. Aquilo me encantou completamente. E aí, bom, o caminho andou para outros rumos,
Mas para vocês terem ideia de como realmente o esporte foi algo que veio desde a infância e foi algo muito importante na minha trajetória. E a Lua? A Lua em Capricórnio. Uma coisa de cada vez e tudo no seu tempo. Kim, aliás, tende a levar seus compromissos muito a sério e espera da mesma forma que as promessas e acordos sejam igualmente cumpridos. Então eu lembro que quando eu era criança, esses compromissos de tem o aniversário de alguém, eram coisas que eu levava muito a sério. Então eu precisava ir, ficava muito chateada se por algum motivo eu não podia ir. E obviamente que se alguém não ia no meu aniversário, meu Deus, eu ficava muito chateada, porque era o único compromisso que a pessoa tinha na vida, que ela precisava fazer em relação ao afeto, né, comigo. Então aquilo era realmente muito importante. E eu também tinha uma responsabilidade muito grande com a escola, né? Eu lembro sempre da minha mãe falando, sua única responsabilidade é ir bem na escola. Se você for bem na escola, você pode fazer o que você quiser. Então, realmente ali era sempre o meu compromisso. Logo que eu chegava em casa, eu já queria resolver as questões das tarefas de casa, para me liberar, para poder ficar tranquila, para fazer outras coisas, né? Então, realmente essa questão dos compromissos sempre foi importante. E diz assim também, para Kim, afeto, cuidado e carinho devem ser traduzidos em ações concretas. E eu lembro de mim realmente expressando esse afeto de forma concreta, os meus pais, né? Sempre tinha um dia especial, eu gostava de levar café da manhã na cama. Para mim essa era a forma mais fácil, né, de expressar o amor e o cuidado por eles, era levar o café da manhã na cama. E obviamente quando eu recebia o meu, né, vocês podem imaginar como eu me sentia. Lua na casa 9, né? O caminho se faz ao andar. Da mesma forma, um ambiente familiar que apoie seu crescimento, que lhe dê a liberdade de ir mais longe, de ir o mais longe que puder, será sem dúvida um lugar acolhedor para Kim. E isso se junta com um outro ponto aqui que a minha lua faz, um aspecto que ela faz, né, com Urano, que é o planeta da liberdade, e que diz assim, né? Segurança emocional também combina com liberdade. A combinação entre Lua e Urano sugere que a segurança emocional de Kim está conectada à liberdade, à possibilidade de ser original e fazer as coisas de uma forma diferente. Sua originalidade e singularidade são bem-vindas e, em geral, não é suscetível à influência das pessoas. O lar e o ambiente familiar são justamente a base para ir com segurança em busca de respostas únicas e criativas diante das situações. Então, esses dois posicionamentos do meu mapa acho que se complementam em termos dessa questão da liberdade e que foi algo que eu senti muito forte na minha família, assim. Eu sempre tive muita liberdade para ser quem eu queria ser, para fazer as escolhas que eu queria fazer. Eu lembro quando às vezes eu chegava com as ideias mais diferentes, assim, e nunca obtive nenhum olhar de reprovação, pelo contrário, né, um acolhimento e uma preocupação até, ok, como é que a gente vai fazer para dar espaço, né, para que esse desejo, essa potência realmente possa se realizar, né? Então, por exemplo, eu lembro quando, em algum momento ali na minha adolescência, assim, eu estava pensando sobre essa coisa de profissão e tudo, e aí falei para os meus pais que eu queria ser salva-vidas. Salva-vidas mesmo, né? Da praia. Eu tinha ido para Santa Catarina, tinha visto um salvamento feito por uma mulher, né? Salva-vidas, e eu olhei para aquilo e falei, é isso, é isso. E aí vi tudo que tinha que fazer, as provas e tal. E prova de natação, obviamente. Eu cheguei e falei para meus pais, o negócio é o seguinte, eu quero ser salva-vidas e tal, preciso fazer natação. E eles, tá bom, beleza, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para você fazer natação. Então, eu sinto que eu sempre tive essa liberdade, né, de ser quem eu, enfim, quem eu era e também de poder fazer as escolhas que eu gostaria de fazer e que, enfim, poderiam ser as mais diferentes, as mais originais, e que eu sempre me senti livre para isso. E além disso, muita liberdade mesmo de poder ir na casa das minhas amigas e dormir lá. E no verão, né? Bom, como eu falei, sou do sul, lá
você viaja pra praia, né? Porto Alegre não tem praia, então tem essa coisa de no verão você ir pra praia. E aí eu sempre ia pra casa de uma amiga, de outra, e passava às vezes semanas, meses, até as férias todas, que na época a gente tinha mais férias, a gente tinha 3 meses de férias. Então eram muitas férias, a gente chegava cansado das férias. E eu sempre tive essa liberdade, né, de ir para casa das minhas amigas e ficar com elas e curtir, explorar essas aventuras. Então, acho que realmente isso foi algo que eu sinto que eles me deixaram aqui de bagagem, de eu me sentir segura, né, para ir para o mundo e voltar e, enfim, tá tudo certo lá, né? Bom, essa Lua Urano também tem uma coisa aqui, pode haver, às vezes, uma resistência a se adaptar à constância e às regras. Aqui, sim, realmente, às vezes, algumas coisas eu me rebelava um pouco, mas também como é uma Lua em Capricórnio, né, também tem uma coisa de seguir ali os compromissos, as regras, mas enfim, são ondas, oscilações, né, tinha que ver qual era o momento aqui, especificamente. Mas essa ideia, né, de que as raízes e as convenções não precisam ser sufocantes, então, pelo contrário, assim, também sempre tive pela família da minha mãe, né, uma coisa das raízes e de uma cultura ali de, enfim, das festas de família e de participar disso e isso como algo sempre que foi muito gostoso. Era bom sempre estar lá e participar, mas também se você não pudesse ir, você não era cobrado por isso, algo nesse sentido, né? Então, as pessoas em geral iam e estavam ali porque queriam estar ali, porque era gostoso estar ali, e não porque era uma obrigação estar ali. Então, isso também acho que me vem um pouco dessa potência de liberdade dentro dos encontros e dentro dos afetos. E o ascendente? Ascendente em Áries, o ímpeto de quem sabe o que quer. Ter autonomia naquilo que é possível para sua idade, como talvez escolher a roupa para brincar na casa de um amiguinho, decidir a capa do caderno entre algumas opções, arrumar a mochila sem ajuda, também pode contribuir para se sentir no comando de suas ações. Então, a gente já estava falando aqui da importância da liberdade, acho que isso só vem ao encontro disso, né, do quanto era importante para mim, e realmente eu queria fazer tudo sozinha. Inclusive, claro, algumas coisas, obviamente, eu não podia fazer sozinha, porque ainda não estava na idade, ainda não estava na época, mas o que eu podia, eu realmente fazia. Era muito importante para mim e tudo que era possível, eles realmente me deixavam, né, ter essa autonomia. Atividades esportivas intensas e competitivas podem ser igualmente interessantes para Kim, já que são uma forma de direcionar a energia abundante e o seu impulso de vencer. Então, isso já apareceu aqui, né, como algo importante, tanto como uma forma de colocar essa energia, né, sagitariana, como uma forma de lidar com as emoções. E aqui uma energia, então, ariana, nessa energia de fogo. Realmente, já contei aqui como o esporte foi muito importante para mim. E eu lembro que tinha no meu colégio a Semana Anchetana, que era a semana do meu colégio que se chamava Anchieta, para esportes. Era uma semana de jogos que as turmas se inscreviam em todas as modalidades que queriam, seja de time, sejam individuais. E era uma grande competição, mas ao mesmo tempo um momento de grande compartilhamento, né, e trocas com todos. Então era muito, para mim era a semana mais esperada do ano, era o momento mais incrível. E ali onde realmente eu botava toda essa força com o desejo de vencer, né, e botava ali toda essa agressividade, tanto no esporte mesmo, como uma força para competição, como às vezes até também na briga ali, se colocando, né, com o outro time ou com as pessoas do próprio time. Eu gostava muito daquilo que eu podia competir individualmente, que era atletismo, né, as corridas, saltos, coisas desse tipo. Mas também o esporte em grupo foi ali aos poucos me ensinando sobre, enfim, a trabalho em equipe, né, e o respeito às regras e tudo isso. Então, o esporte realmente foi muito importante. E aqui diz assim: quando surge alguma questão ou desentendimento, quem tende a encarar os conflitos com bravura, sem se intimidar facilmente. E realmente, gente, vou falar para vocês que eu era uma criança braba. E fui uma adolescente braba.
Hoje em dia que, né, já desenvolvi outras coisas e, enfim, vou lidando com as emoções de outras maneiras, mas quando eu era mais nova, eu era muito brava. Outro dia até estava conversando com uma amiga da época da escola e aí ela comentando que ela estava falando com um outro colega nosso da época e que ele, assim, né, me viu mais recentemente, falou assim, nossa, mas aqui mudou, né, ela tá diferente, tá mais calma. Ela tá calma mesmo? Porque, gente, eu era da pá virada, essa é a verdade, né? Então, assim, é isso, a gente vai desenvolvendo outras partes do mapa, fui desenvolvendo aí meus capricórnios, tenho muitos capricórnios eles desabrocham, né, com a maturidade, e aí a gente começa, enfim, a ter um equilíbrio maior das energias, né? Mas quando era criança, esse Ares, ele aparecia com muita força. E o meio do céu? Esse ponto é muito interessante no mapa de criança, porque no mapa de adulto a gente fala como a realização no mundo, a realização profissional. E como é isso para a criança? A ideia é que para a criança são as habilidades e qualidades que ela pode desenvolver e que depois vão ser tão importantes para esse caminho de realização. Então, sobre isso diz aqui, né, que o meio do céu ele sugere as qualidades a serem cultivadas para a criança se preparar para as futuras aventuras da vida, para fazer as melhores escolhas e desbravar o mundo com determinação. Então, aí que é interessante, né? Porque diz assim: com uma atitude mais prudente em relação ao que pode alcançar, quem tende a se comprometer em dar o primeiro passinho apenas depois de saber o que virá pela frente e ter certeza de que tem condições de cruzar a linha de chegada. Antes de aceitar o convite para participar da equipe de natação do clube, por exemplo, quem poderá querer saber de uma forma bem objetiva como tudo vai ser. Que dias deve acordar mais cedo, quanto tempo vai durar o treino, quais são as provas e mais outras questões bem razoáveis. Então é interessante aqui, porque acho que nesse sentido o meu ascendente Áries não pensava muito nisso não, assim, eu ia lá e vambora, vamos fazer isso, aí depois eu me dava conta, meu Deus, tudo que tem que fazer, e aí eu me comprometia na raça mesmo, tipo, meio que é palavra de honra agora, já falei que eu ia, agora eu vou ter que ir, né, e aos poucos, né, justamente com o tempo e com a experiência e desenvolvendo então mais esses capricórnios, é que eu fui realmente tendo uma maior consciência do que o que é dizer sim para esse projeto, o que é dizer sim para essa questão, né, tudo que envolve isso. Então, acho que o Capricórnio realmente foi me dando essa dimensão, porque o Ares ele quer fazer, é novidade, é aventura, né, é uma possibilidade de viver uma nova experiência. Eu quero, eu vou. Depois o Capricórnio fala, mas e aí? Que hora você vai fazer isso, né? Em que momento? Você se planejou? Você se organizou? Então, é uma luta aí entre essas duas energias que eu sinto que quando eu era mais nova, né, o Ares era muito mais forte, agora o Capricórnio está muito desenvolvido, e aí é a tarefa de uma vida toda, né, encontrar esse equilíbrio entre essas duas e entre tantas outras energias da nossa personalidade. E diz assim também: é possível ainda que demonstre uma certa autoexigência e até mesmo um rigor diante das suas responsabilidades. Então, quando a gente tinha, né, eu tinha menos responsabilidades, talvez era mais fácil também. Como eu falei, eu tinha um compromisso, uma questão ali com a escola, então eu sempre fui bem na escola, sempre entreguei os trabalhos, fiz as provas, fiz o que tinha que fazer. Mas como esse ascendente Ares era forte, acho que também tinha um lado, como eu falei, resolvi, dei check no que tinha que fazer da escola, agora eu vou curtir a vida, né? Vou fazer outras coisas. E aí, quando adulto, você vai tendo mais responsabilidades, e aí essa cobrança, essa exigência, ela vai aumentando. Então, como eu falei, aí buscando esse equilíbrio, né, de trazer mais esse Ares também, e não se sobrecarregar com as responsabilidades, ou não se exigir muito, e levar as coisas, né, de uma forma mais exploradora e aventureira. Então, a ideia é de entender que, nossa, a gente tem ali todos os recursos, né, que a gente precisa, a gente só precisa conseguir ir encontrando esse equilíbrio dessas energias que existem dentro de nós. E um último ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre a casa 5, a importância de brincar. Então, acho que é uma área da vida que na infância é muito importante, né?
e eu tenho a casa 5 em Leão, então brincar é uma forma de descobrir os seus talentos. Então fala aqui sobre se puder brincar no sol, ao ar livre, é muito bom. Já falei do quanto eu gostava disso mesmo. Fala que atividades artísticas de todos os tipos são muito bem-vindas. Brincar de teatro, né? Pode ser uma oportunidade de caprichar no visual, no cabelo, interpretar um personagem especial. Então, eu fiz aula de teatro e eu adorei, e foi legal, assim, como uma atividade mesmo. Tocar um instrumento pode incentivar quem a criar o seu próprio ritmo. Bom, eu adorava a aula de música era muito divertido. Tinha algumas aulas que a gente tinha que fazer, tipo, criar uma nova letra, né, para uma melodia, uma música que já existe, e eu adorava isso era muito divertido. E eu fiz uma época aula de piano, enfim, meu pai era músico, então tinha ali também sempre à disposição uma série de instrumentos, ferramentas. Eu gostava também de gravar, eu cantando num pequeno gravador, então era uma diversão pura. Mas teve algum momento aí que a gente, que eu e as minhas amigas levamos a sério essa questão aí da criatividade. E a gente criou um grupo chamado Jovens Cantoras. E as jovens cantoras, elas criavam letras de músicas e a gente fez algumas apresentações. Eu lembro de um aniversário meu que a gente fez uma apresentação. E então a gente cantava e dançava. E como meu pai, né, era músico, teve uma época que ele tinha um estúdio e a gente foi pro estúdio e gravou as músicas. Então, a gente fez uma fita cassete na época com as músicas e foi parte, lembro da lembrancinha do meu aniversário. Então, gente, essa casa 5, olha, teve muito espaço de expressão, de criatividade, realmente. Foi muito, muito divertido. E, e o aniversário é uma ocasião mais do que especial, importante de ser celebrado. Gente, meu aniversário era um evento. Realmente, assim, a minha mãe, ela sempre organizava tudo, ela é produtora de eventos, né? Então, assim, imagina o evento que era o aniversário. A gente ia nas lojas, comprava os doces e comprava os pirulitos, fazia as lembrancinhas. E aí, dependendo do que era o aniversário, fazia as brincadeiras, e tinha gincana, e tinha guerra de bexiguinha, e, enfim, aí cada aniversário era uma história, né? Mas realmente era um momento muito divertido, desde a preparação até a hora, até o depois. Foi sempre muito legal, sempre gostei muito de celebrar o meu aniversário. E até hoje, né, gosto muito. Então, vejo como algo que realmente vem desde a infância e continua aí até a vida adulta. Então, lendo essa parte da Casa 5, eu me diverti bastante, fiz várias anotações e senti de compartilhar aqui também com vocês. Então é isso, pessoal. Hoje eu quis compartilhar um pouquinho com vocês algumas das minhas reações à leitura do mapa astral infantil, para vocês terem uma ideia, né, do que você pode obter em termos de informações sobre o potencial de uma criança, se você quiser ajudar ela a crescer naquilo que ela veio para ser, na sua essência única, mas que também nós podemos ir ao encontro da nossa criança e resgatar esse potencial, tanto no sentido de potenciais que já se expressavam desde quando a gente era muito pequenininho e que continuam disponíveis para a gente na nossa vida adulta, mas também entender potenciais que foram realmente sendo desenvolvidos ao longo do nosso crescimento e que vão cada vez mais nos tornando quem a gente veio para ser, esse ser inteiro, né? Então, sobre o mapa astral infantil, diz assim, né? Lembramos que o mapa revela uma combinação de forças, algumas mais evidentes, outras latentes, talvez ainda não despertadas. Então, como eu falei, ainda que algumas não tenham sido despertadas até então, poder ir alimentando essa terra, né? Botando ali nutrientes para que no momento em que essa semente for brotar, ela tem tudo o que ela precisa para crescer forte e saudável.
Então, queria desejar um feliz Dia da Criança para todas as crianças, inclusive para a nossa criança interior. Essa que viveu lá no passado experiências, tem memórias, histórias e que são a base da nossa personalidade, de quem a gente cresceu e se tornou. Então, feliz Dia da Criança para todas as crianças. E para você que ficou comigo até o fim, agora vem a minha super dica. Você deve ter ficado curioso aí com o mapa astral infantil, essa grande ferramenta que nos aponta os dons e habilidades a serem desenvolvidos de uma criança, como também os pontos de atenção e como ensinar e ajudar a criança a cuidar daquilo que pode ser mais desafiador para ela, além de nos relembrar das crianças que fomos e desse grande potencial latente na nossa personalidade. Então, se você quiser saber mais sobre esse mapa astral infantil, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E para quem adquirir o mapa astral infantil, vai receber 3 bônus. A brinquedoteca da criança, com atividades pensadas para a criança de cada signo, uma playlist autoastral para sintonizar com a energia da criança de cada signo e uma lista de perguntas que vão ajudar a própria criança a identificar o que faz parte dela e o que não. Então, vai lá, clica no link da descrição do vídeo e descubra todas essas ferramentas que você tem para cuidar da sua criança, para ajudar a criança a se tornar quem ela veio para ser, oferecendo essa terra fértil para ela. Seja a criança da sua família, né, seu filho, sua filha, sua sobrinha, enfim, sua neta, ou a sua criança interior. Então vai lá, descobre, que eu tenho certeza que você vai amar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!